Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venham a dizer: não tenho nele contentamento. 2. Antes que se escureçam o sol e a luz e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. 3. E se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderem falar em alta voz, se levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, diminuírem. E florescer, e a amendoeira e o gafanhoto com peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai, e a sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela graça. Pela 6. praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despece o corpo de ouro, e se despece o cântaro junto à fonte, e se despece a roda junto ao poço. 7. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio for o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Amém. Que Deus nos abençoe e abençoe a sua palavra. Pede aí que o irmão Cristinho possa nos levar a Deus em oração. Oremos. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Deus Criador dos céus e da terra, obrigado pela Tua palavra que nos mostra hoje, Senhor Deus, a brevidade da nossa vida. E por isso é que nós estamos aqui, ó Deus, porque sabemos que o tempo é pouco para nós, a Tua vinda está próxima, e por isso queremos Te exaltar, Te louvar, Te bendizer, com as nossas forças, com a nossa alegria, com o que Tu tens nos dado. Obrigado pelo privilégio de ter aqui a Tua igreja, reunida os Teus servos, Senhor Deus, com o mesmo propósito de nós louvarmos e adorarmos o Teu nome. Graças Te damos, Senhor Deus, por essa alegria de estarmos mais uma vez em união, em comunhão, como é do Teu agrado. Abençoa, Senhor Deus, o Teu servo que está dirigindo, cada um daqueles que participaram da leitura da Tua palavra, que nos mostra, Senhor Deus, tudo aquilo que nós queremos saber está na Tua palavra. Aquilo que Tu querias que nós conhecêssemos foi revelado através do Teu Santo Espírito, e nós somos gratos por ter a Tua palavra em nossas mãos e queremos ter principalmente em nossos corações. Perdoa, Senhor Deus, nossos pecados, toma esse trabalho em Tuas mãos, dá-nos a Tua direção, sabedoria e entendimento, e que cada vez mais desejemos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada e fica conosco, ó Deus, dá-nos mais uma vez a Tua graça, a Tua proteção, que tudo que seja feito aqui, ó Deus, esteja de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer, que nós possamos Te agradar com aquilo que estamos Te oferecendo. E que as vidas que estão aqui, que ainda não conhecem a Cristo como Salvador, possam nessa noite tomar a sua sábia decisão de também fazer parte dessa vida, desse único caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Desde já, meu Deus, muito obrigado por tudo que tens feito até aqui e pelo mais que ainda farás. Fica conosco e nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, não que haja qualquer mérito em nós, mas em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra e toda a glória, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior.
Boa noite. Mais uma vez, saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós, os jovens da Igreja Belo Jardim, lá de Manaus, nós decidimos fazer esse momento de comunhão com vocês, com os irmãos daqui de Manápolis, para nós ter esse compartilhamento, né, de pessoas que estão em locais diferentes, mas que professam a mesma fé, creem no mesmo Deus, acreditam nas mesmas coisas que Deus disse para os discípulos há 2000 anos atrás e é ensinado até hoje. Então nós estamos aqui para agradecer, para louvar o Senhor, para orarmos a Ele. E nós acreditamos que todos os nossos louvores, nossas orações chegam ao Senhor como um aroma agradável às suas narinas. E creio também que Deus está aqui conosco, né? Assim como tem um cântico que diz que Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Amém. Então, esse é o espírito que nós devemos ter e crer que onde há um ou mais irmãos, Deus está conosco, Deus está lá. Então, Deus está aqui hoje. E agora, vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias. Eu não vou usar minha Bíblia não, irmãos. Eu vou usar minha Bíblia no celular, que eu uso óculos. Então eu tenho um pouco de... Nos diz assim, Romanos 12, 1 e 2. Não vou demorar, irmãos, é bem rapidinho. É um pequeno devocional, porque nós temos várias outras programações para fazer com os irmãos. Várias outras dinâmicas. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, da forma mais didática possível, o meu entendimento desse versículo. Eu tenho pensado bastante nesse versículo durante algumas semanas, por uma palavra que está escrito no versículo 2. Uma frase, na verdade, né? Sede transformados pela renovação do vosso entendimento. E ontem eu parei um pouco para assistir um sermão de um pregador bastante conhecido. E ele foi bastante simples também na sua pregação. Ele falou que poderia falar sobre horas e horas sobre esses dois versículos, que daria horas e horas e estudos e mais estudos sobre esses dois versículos, porque tem muito a acrescentar, não só para nós que já somos cristãos, mas também para aquelas pessoas que ainda não têm o entendimento, ainda não reconheceram que Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Um ponto importante, no versículo 1, que Paulo está dizendo aos romanos é: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou misericórdia, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ele disse uma coisa bastante interessante, que antes, lá no Antigo Testamento, antes que Jesus morresse na cruz, lá na época dos profetas, na época em que, para se cultuar a Deus, tinha todo um sacrifício, tinha todo um culto que devia ser seguido, onde os sacerdotes eles escolhiam os animais perfeitos, os animais que eram puros, entendeu? Eles
tiravam das primazias os melhores animais para poder cultuar a Deus. E esse culto e esse sacrifício, a Bíblia fala que chegava com um aroma suave a Deus. Entendeu? Era a forma com que Deus fazia com que nós cultuássemos Ele. Mas hoje em dia, depois que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi morto lá na cruz, lá no Calvário, por nossos pecados, isso mudou. Mas mudou de uma forma literal. Mas não mudou, porque hoje, se nós lermos a Bíblia e termos o entendimento que culto não é apenas um sacrifício, estando num templo, que culto não é nós chegarmos só na igreja e cantarmos e orarmos louvores a Deus. Culto é a nossa vida diária, a nossa vida de santificação. Entendeu? O nosso culto não começa quando dá 7 horas da noite aos domingos e termina quando dá 8h30, 9 horas aos domingos. O culto começa diariamente, a partir do momento que nós acordamos. E o culto não termina, irmãos. Entendeu? Nem quando nós nos deitamos, às vezes. Porque quando nós deitamos, nós continuamos meditando, nós continuamos descansando. Porque Deus nos sustenta. Voltando ao texto aqui. Então, como Paulo diz, apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Está vendo que Paulo está dizendo? Que hoje os nossos